Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor. Hoje, dia 8 de outubro de 2021, nós estamos recomeçando mais uma transmissão da Igreja Bênçãos do Senhor, fundada pelo emérito pastor Erlen César. Graças a Deus, porque nós estamos aqui reunidos e vamos transmitir a mensagem buscando alcançarmos o discernimento, o entendimento acerca dos propósitos de Deus. Graças a Deus por isso, porque nós vamos conseguir e temos certeza absoluta que nós vamos alcançar esse objetivo único e alcançarmos o alvo principal, que é a nossa vida eterna. Graças a Deus. Nós temos agora a mensagem do irmão Luiz Fernando, e essa mensagem do irmão Luiz Fernando vai nos trazer um grande alívio para o peito, para o nosso peito, para os nossos sentimentos, e depois a oração que Jesus nos ensinou. A palavra é sua, irmão Luiz Fernando. Amém, pastor Capanema. Então vamos fazer a oração introdutória, mas antes, graças a Deus, não é? Porque o Senhor nos concedeu mais essa semana. Então vamos fazer a oração introdutória. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse culto. Estamos aqui para louvar, engrandecer e cultuar o teu nome. Estamos também, Senhor, em nome de Jesus, lhe pedindo que o Senhor, além de abençoar esse culto, o Senhor trabalhe em nossos corações, o Senhor opere no meio de nós e o Senhor nos alimente com a sua palavra. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, porque nós estamos agora com esse propósito único exclusivamente de engrandecer o nome que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará a sua soberania. Jesus Cristo, homem. Graças a Deus por isso. Pastor Luiz Fernando, com a palavra para a divulgação do Evangelho da Paz. Pastor, a palavra é sua, pastor, em nome de Jesus. Amém, pastor Paulo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e mais uma noite eu quero externar a minha alegria em poder fazer parte desta equipe que, sob a coordenação do pastor Paulo, Deus tem levantado para divulgar, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para anunciar esta palavra que tem poder para restaurar a vida do homem, para anunciar esta palavra que tem poder para mudar o homem de uma direção, mudar o curso da sua vida e mudar o caminho deste homem que outrora perdido. Mas quando ele ouve esta palavra, entende esta palavra e crê nesta palavra, automaticamente o Espírito Santo começa a trabalhar em seu coração. E este homem agora, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora este homem, ele começa a andar de uma forma diferente. Agora este homem, ele passa a ser um cidadão do céu, porque verdadeiramente ele entende o amor de Deus por ele, e não só por ele, mas por toda a humanidade. E eu quero louvar a Deus nesta noite pela vida do nosso pastor Paulo, do irmão Luiz Fernando, de todos os irmãos que operam os equipamentos nesta noite, o Walter, o Paulo, o Fernando. E eu quero também agradecer a Deus por sua vida, amigo ouvinte, que nesta noite tem acessado este canal
com o objetivo de ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que nesta noite a palavra do Senhor, ela produz a fé no seu coração. Que a palavra de Deus renove as suas esperanças nesta noite. Que a palavra de Deus renove as suas expectativas nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Porque é uma palavra viva, é uma palavra poderosa. Aleluia. E quando nós meditamos nessa palavra, nós sentimos algo diferente. Porque, na verdade, a Bíblia Sagrada é o único livro que, quando lemos, o autor está ao nosso lado. E este autor vai nos esclarecendo. Este autor vai falando conosco e nós passamos a entender as palavras deste livro, as palavras sagradas deste livro. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque por tua bondade fomos alcançados por esta palavra. E o poder desta palavra nos transformou em nova criatura. E o poder desta palavra, ela vai nos renovando, vai nos transformando de glória em glória e nos fazendo apto para herdar a vida eterna que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus seja louvado nesta noite pela tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero nesta noite, rapidamente, meditar com os irmãos no Salmo de número 37. Salmo de número 137. Diz assim o Salmo: sentados à beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aquele que nos levavam como prisioneiro, mandavam que nós cantássemos e eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estranha, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor, que nunca mais eu possa tocar harpa e se esquecer de você, ó Jerusalém, que nunca mais eu possa cantar se não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Esse Salmo de número 137 vai revelar a tristeza do povo de Deus, a tristeza dos judeus, quando eles estão sendo levados cativo para a Babilônia. E o texto diz que aqueles que nos levavam pediam: canta-nos uma canção. E eles diziam: como cantar em terra estranha? Ou seja, a alegria tinha saído do coração deles. Eles estavam tristes porque estavam sendo levados cativo para a Babilônia. E é importante nós frisarmos o seguinte: para o judeu, existem três coisas sagradas. É a terra santa, a língua santa e o povo santo. Então eles estavam sendo levados agora cativo para a Babilônia. E o texto diz: aqueles que nos levavam mandavam: canta-nos uma canção. Mas em terra estranha, como podemos cantar um hino a Deus na terra estranha? Eu quero nesta noite ser bem objetivo naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Talvez, amigo ouvinte, você que acessou este canal nesta noite, já habitou nesta terra, fez parte do povo, fez parte deste reino, mas por motivo alheio à sua vontade, você se ausentou e está numa terra estranha. Deus, nesta noite, Ele quer trazer de volta. Deus, nesta noite, Ele quer colocar em sua boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa a circunstância, mas Deus, que é poderoso, Ele continua te amando e te chamando, e Ele quer te trazer, Ele quer colocar um novo cântico na sua boca. Embora esteja vivendo de uma forma que aparentemente parece uma forma muito boa, está regozijando naquilo que você está desfrutando, mas no seu coração há uma profunda tristeza, porque você está numa terra estranha, você está num caminho diferente, aleluia. Mas nesta noite, Deus que conhece todas as coisas, Deus que conhece o nosso coração, Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, Ele conhece o seu coração.
e sabe o que passa no seu coração nesta hora. Embora sendo bem-sucedido naquilo que você está fazendo, embora sendo próspero na sua vida financeira, na sua vida material, mas há no teu coração o lugar que só Deus pode preencher, o lugar que está vazio pelo fato de você estar agora caminhando em terra estranha. Você agora não tem aquela alegria de cantar uma canção porque você está numa terra estranha. Mas nesta noite, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que conhece o coração do homem. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor que continua amando toda a humanidade, todo ser humano. Ele quer te trazer de volta. E o Salmo de número 126, agora os judeus eles cantam e se alegram porque Deus agora removeu o cativeiro e trouxe-os de volta a Jerusalém. E o Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Deus está interessado, aleluia, em fazer grandes coisas por você nesta noite. Deus está interessado em te devolver a alegria e a certeza da salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abra o teu coração nesta noite e comece a pensar nas maravilhas do Senhor. Aleluia, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração, aleluia, a lembrança da terra, a lembrança dos momentos que você se regozijava e se alegrava na presença do Senhor. Hoje é noite de retorno. Hoje é noite onde Deus quer colocar um novo cântico na sua boca e quer te dar alegria, te dar de novo a alegria da salvação. Que Deus nos abençoe nessa noite e que o Espírito Santo do Senhor nosso Deus continue falando conosco, nos alimentando, nos fortalecendo e nos dando a direção correta para chegarmos ao céu. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa tão expressiva mensagem que o pastor Luiz Fernando nos trouxe. Graças te rendemos, Senhor. E hoje nós vamos trazer uma mensagem muito importante, muito reveladora. Ela diz respeito a enviarei fome. Enviarei fome é a mensagem dessa noite. E nesse aspecto, Amós 8, 11 e 12 são preparatórios para realmente o que vem de mais substancioso em Amós 8, 13. Isso é que é importante nós entendermos. Essa mensagem tem que ser muito amadurecida. É uma mensagem muito importante. Enviarei fome diz respeito às humilhações. As humilhações que não se confundem com a anestesia da mente humana. A mente humana parece que está anestesiada. A mente humana não entende as afrontas que são cometidas contra cada um de nós. E a mente humana não compreende essas afrontas. Não entende porque se encontra anestesiada, completamente entorpecida pela maldade humana, pela maldade, pelas transgressões que são praticadas e constantemente, e por todas as práticas de impiedade que o homem tem feito. Mas isso não se confunde com humilhação. Aqueles que se humilharem serão salvos, serão exaltados. Então, isso é que é uma diferença muito grande entre humilhação
e entorpecimento, ao entorpecimento que nós vamos ver dentro da palavra de Deus. A palavra que está em entorpecimento diz respeito em Atos dos Apóstolos, capítulo 28 e 26, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. 27, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Essa é a mensagem fundamental, já profetizada por Amós. Então nós vamos entender mais especificamente o que Amós quis dizer. Versículo 11. Eis que vêm os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A mensagem mais descomplicada diz assim: não é fome de pão. O Senhor não nega que deva haver também fome fisiológica. Ele não está negando que a fome fisiológica, a fome da carne, que a carne sente necessidade de adquirir alimentos para se manter. Essa é a chamada fome fisiológica. Mas isso, por mais doloroso que seja, seria menos doloroso do que a fome de que cogita a fome da palavra do Senhor. Essa é a fome da palavra do Senhor. Quando nós estamos angustiados, todos nós recorremos a Deus, vamos a Deus. Isso é um fato concreto. Os que agora escarnecem dos pastores, os que agora minimizam a palavra, os ensinamentos, o conhecimento da palavra, quando se veem sitiados pelo inimigo, então quando se veem no momento atual atacado por uma pandemia, serão afligidos com a grande fome de ouvir a palavra do Senhor da boca dos profetas, da boca dos pastores, e não encontrarão ninguém para aliviar suas angústias. Eis que vêm os dias, diz o Senhor. Fala-se de eventos que ainda não estavam a certa distância no tempo, que ainda estavam em certa distância no tempo, que enviarei fome na terra, não de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor, as palavras que saram e curam toda a angústia diante das afrontas do inimigo. Mas o homem não percebe. O homem continua desprezando a palavra do Senhor, continua escarnecendo da palavra do Senhor, continua escarnecendo dos profetas, dos apóstolos, dos enviados do Senhor, e assim se sucede. Quando Amós houve vários profetas e oportunidades abundantes de ouvir a palavra do Senhor, a tempo ou fora do tempo, todos eles tinham preceitos sobre preceitos e linha após linha. Nós vamos explicar essa mensagem. Esse aspecto nós vamos explicar. Quando Amós profetizou, e por um tempo considerável depois, houve vários profetas e oportunidades abundantes de ouvir a palavra do Senhor, havia oportunidade, mas a tempo e fora do tempo. Todos eles tinham preceitos sobre preceitos e linha após linha. Vejam você o que é o significado
essa palavra. Na dispensação da graça, sobrevém o seguinte preceito. 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo. O primeiro item que nós tínhamos citado. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Esse insta a tempo e fora do tempo quer dizer, insista com planejamento ou sem planejamento. Nós nos preparamos, teve uma preparação para nós trazermos a mensagem de hoje. Nós oramos, pedimos ao Senhor que nos inspirasse, planejamos longamente esse encontro com os irmãos e com os amigos e com os queridos companheiros, e com isso nós nos planejamos. Mas há momentos em que não tem um planejamento, não é possível. Insta a tempo e fora do tempo, com planejamento ou sem planejamento. Sem que haja planejamento, o Senhor colocará na nossa boca, na boca dos profetas, na boca dos pastores, na boca dos irmãos em Cristo Jesus, os convertidos do Senhor, terão palavras e terão ensinamentos para que o homem cesse a sua angústia e busque se livrar desse entorpecimento da sua mente, o entorpecimento que nos conduz a uma aniquilação total do nosso entendimento. Então, item 7 diz assim, a profecia era o pão diário deles, mas eles os desprezaram acerca do alimento de Israel, através do maná do deserto. A profecia era o pão diário. O maná do deserto era consumido longamente. Vinha do céu e brotava, estava preparando o homem para um encontro, a humanidade para um encontro com o Redentor. Esse era o propósito divino. Mas o homem não entendia e se revoltava, e daí tinha sede, tinha outras práticas, suspirava pelos componentes, os temperos do Egito. Daí a ameaça divina de que seriam privados daquele privilégio de ouvir a palavra de Deus através dos profetas eleitos. Isaías 28, 9, Isaías capítulo 28, versículo 9, diz assim, ora, a quem ensinará ele o conhecimento? A quem ensinará ele o conhecimento? E a quem fará entender a mensagem? Aos desmamados e aos arrancados dos seios, aqueles que estão pouco esclarecidos, aqueles que são ainda incipientes no conhecimento. Isaías 28, 10 diz assim, pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Numa outra versão diz assim, é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, norma sobre norma, norma sobre norma, ora cá, ora lá. Pois o preceito deve estar sob o preceito. Primeiro, isso provavelmente foi dito para ridicularizar a maneira concisa e sentenciosa dos profetas. Muitas vezes, o homem não entende a mensagem do Senhor. O homem não sabe aquilo que Deus tem preparado para a humanidade. E na sua incipiência, na sua ignorância, na sua tibieza, ele procura esclarecimentos através de ridicularizar a forma concisa dos pastores, a forma precisa que os pastores traziam.
sentenciosa dos profetas. Segundo, e especificamente o fato de eles se basearem muito nas mesmas verdades elementares da religião. Então, primeiro, a maneira concisa era ridicularizada. Concisa, o homem entregava a mensagem e acabava. Da mesma forma como pastores objetivos trazem a mensagem concisa, ou mensagem objetiva. Hoje nós estamos elastecendo a palavra. O Senhor está nos concedendo uma oportunidade de traduzir a mensagem do Senhor, de explicar a mensagem do Senhor. Aproveite isso. Aproveite essa oportunidade. Usufrua dessa oportunidade. E ao invés de chegar e se encher de dúvida e de incertezas, usufrua dessa oportunidade. A forma concisa e sentenciosa dos profetas. Segundo, eles se baseavam muito nas mesmas verdades elementares da religião. Havia necessidade de repetir, havia necessidade de repisar, havia necessidade de falar novamente, de se basear nas mesmas verdades elementares. Por que elementares? Porque o povo acreditava em qualquer coisa. O povo acreditava porque um homem se dizia pastor, ou se dizia bispo, ou se dizia apóstolo, ou se dizia qualquer coisa, se autoproclamava. E eles entendiam que, assim sendo, o que saísse da boca desse homem seria um benefício muito grande, seria uma bênção muito grande, e não era. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Examinai tudo, retende o que é bom. Isso não estou dizendo para que você mude de igreja ou se transfira de uma igreja de uma denominação para outra. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que você ore pelos ministros da igreja, para que eles sejam objetivos, para que eles tragam a mensagem que o Senhor colocou no seu coração, e exclusivamente a mensagem de Deus. O fundamental é a palavra do Senhor. O fundamental é nós dizermos a vontade do Senhor, o propósito divino, revelar o propósito divino, revelar o propósito de Deus. Não é nós acrescentarmos nada com entendimentos pessoais e procurando agradar aqueles que estão nos ouvindo. Em segundo lugar, e na letra C, diz assim: ao ensinar às crianças, somos obrigados a fazê-lo repetindo frequentemente a mesma lição simples. Assim, é a repetição, preceito sobre preceito, é isso. É repetir a mesma coisa, a mesma verdade, até que ela possa entender e possa a criança entender, e nós possamos avançar mais adiante com o amadurecimento e entender que, por isso, a perseverança é muito grande. A perseverança na palavra de Deus. A palavra é fundamental, é completamente fundamental. E nós temos que nos basear na palavra de Deus, e tão somente na palavra de Deus, e trazer o ensinamento completo. Assim, os professores profanos e escarnecedores do povo disseram que tinham sido com os profetas de Deus. Assim, eram os professores profanos e escarnecedores do povo, disseram que tinha sido com os profetas de Deus. Assim, exatamente repetindo uma mesma lição, o mesmo entendimento. Tinha sido preceito após preceito, tinha linha após linha, da mesma maneira que as crianças haviam sido instruídas. O significado existe uma repetição constante do comando, sem ornamento, sem imagem ou ilustração, sem apelo ao nosso entendimento
ou respeito à nossa razão, assim como as lições são inculcadas nas crianças. Veja só, está bem claro esse significado dessa repetição constante do comando, da ordenança de Deus, a divulgação da ordenança de Deus, sem ilustrações, sem imagens, sem ornamentos, sem busca de comentários, sabe, que sejam agradáveis aos nossos ouvidos, mas trazendo ao nosso entendimento o mesmo fato, a mesma situação com que as crianças são inculcadas dessa forma. Isso é que é muito importante. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, não há uma repetição, não há uma repetição deliberada. O homem pode repetir a mesma frase, mas os nossos ouvidos, o nosso coração vai entender de uma forma cada vez maior, mais profunda, mais sensato, mais substancial, de forma mais concreta para nos restabelecer, para regenerar a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida abundante e cheia de graça. Linha após linha, ou regra após regra, a ideia é tirada dos mestres da escola que instruem seus alunos fazendo linhas ou marcas para que elas devam imitar. Assim como muitas vezes eu vi a professor colocava uma frase e uma frase era escrita com uma letra bonita e nós tínhamos que repetir com nossos garranchos nos primados da nossa infância e exatamente sobre isso. O método divino para transmitir uma verdade religiosa frequentemente parece indigno e tolo para um mundo escarnecedor. Os pecadores supõem que ele não respeita suficientemente a capacidade de entendimento deles. Parece, num primeiro momento, o homem fica assustado. Como é que uma cobra falante pôde induzir uma mulher e com isso quebrar o único mandamento que Deus tinha dado e fazer com que essa mulher também induzisse seu marido a quebrar esse mandamento, a transgredir esse mandamento? Uma cobra falante. Nós temos tantos aspectos que são cheios de simbolismos, cheios de entendimento profundo. Não é a cobra não falou, a cobra não articulou uma mensagem, ela não tem nem inteligência para isso, mas o inimigo, o adversário que estava infiltrado nela, agiu de uma forma inescrupulosa, como sempre, e assim induziu uma mulher a praticar um delito, uma transgressão. Disse que as verdades de Deus e seus modos de inculcá-las são ajustados como se a humanidade detivesse um entendimento limitado, decorrente da imaturidade espiritual. Isso é absolutamente verdadeiro, completamente verdadeiro. Nós temos que, da mesma forma, como não se chega a uma profissão superior, não se exerce uma profissão superior sem passarmos pelo banco da escola, temos o segundo grau, temos o nosso aprendizado todo, e nós temos essa sequência toda, e alcançarmos, então, esse desiderato que é tão agradável ao homem, de ter uma profissão notável,
Mas sem esse paralelismo, não há condição. O homem começa como os princípios elementares, mas ele evolui. É como o leitinho que a criança toma, ingere da sua mãe, e depois vai alcançando mais, se alimentando de comidas de maiores aspectos, de maior alimentação, de qualidades alimentícias, e vai crescendo e vai avançando e vai se formando um ser completo, e assim sucessivamente também. É pela perseverança que se alcança o entendimento. No entendimento não brota como se fosse uma mágica, como o homem que se exercita, ele quer ter uma musculação forte e rígida, ele tem que se exercitar, e muitas vezes a academia, ter um método de vida saudável, mas assim também é o homem que busca ao Senhor. Também, dessa mesma forma, ele tem que se exercitar. Em Amós 8 e 12, esses 11 e 12, como foram ditos, foi dito, eram preparatório para o 13, que é fundamental. Então, andaram errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Andarão errantes ou vaguearão, segundo algumas versões. A palavra usada para o cambalear de bêbados. Era exatamente errantes ou vaguearão. Essa mensagem exatamente faz um paralelismo com o cambalear dos bêbados, o balançar das árvores ao vento, o tremor dos lábios de alguém agitado e, em seguida, a busca instável de pessoas perplexas procurando o que elas não sabem onde encontrar. Esse é exatamente buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Esses lábios de alguém agitado e em seguida buscando Deus, procurando Deus, que não sabem onde encontrar. De mar a mar, do mar da Galileia ao Mediterrâneo, isto é, do leste a oeste e do norte até o nascer do sol, volta novamente para o leste, de onde sua busca havia começado e onde a luz deveria ser e não era. Isso é, o homem gira de um lado para o outro, vai de um lado para o outro, do norte para o sul, do sul para o leste, está sempre buscando, mas ele não encontra. Não há a palavra do Senhor, ele não tem havido. E nós estamos na antevéspera da visitação do Senhor, do advento, da segunda vinda do Senhor. Esse é um aspecto impressionante. O homem está cada vez mais desamparado, cada vez mais inseguro, cada vez buscando, através de suas torpezas, uma resposta para as angústias da sua vida. E não é a máscara, não é a máscara que protege, não é o distanciamento que isola o homem, não é a vacina que resolve nenhum problema. É a comunhão com Deus. Deus está em busca daqueles que o adoram, e o adoram em espírito e em verdade. É esses adoradores, esses que estão certos, que estão convencidos da volta do Senhor, e daquele alívio
profundo, daquele alívio, sabe, seguro, que é o conhecimento da palavra do Senhor, porque ele sabe, pelo conhecimento próprio, pelo conhecimento daqueles que se ajustaram à vontade de Deus, que o Senhor vai voltar. E vai voltar para surpreender muita gente. Se eles tivessem buscado a Deus em Judá, em vez de procurar se engrandecer de sua subdivisão, da separação que houve do reino do norte do reino de Judá e nós do reino do sul, então nós fazemos uma referência a Tiglat-Pileser. Provavelmente nunca teria havido contra eles Tiglat-Pileser III, ou Tiglat-Pileser III, foi um rei da Síria que governou entre 745 e 727 a.C. Foi sucedido por Salmanaser V. A cidade de Samaria, capital do reino de Israel, foi sitiada e capturada pelos assírios. Isso é muito importante, nós assírios, na década de 720 a.C. Veja só que Samaria, que era a capital do reino do norte, foi sitiada e capturada pelos assírios na década de 720 a.C. E quase 30 mil israelitas foram deportados e reassentados, como era a prática dos assírios, no Império Assírio. Existe uma controvérsia acerca do rei assírio que capturou Samaria, se foi Salmanaser V ou Sargão II. Tanto a crônica babilônica quanto a Bíblia, 2 Reis 17, de 3 a 6, 18, de 9 a 11, atribuem a conquista da cidade a Salmanaser V. Esse é muito importante, esse ouvido acurado. Quando nós falamos em Tiglat, nós vamos saber que ele foi o pai daquele que provavelmente carregou aqueles israelitas, quase 30 mil homens, mulheres e crianças, e carregou para o Império Assírio, buscando o reassentamento deles e o esvaziamento daquele lugar tão degradado como foi. Agora, então nós chegamos nesse momento, num momento muito importante. Amós 8,13. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Desmaiarão de sede. Preste bem atenção. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Nesta desesperança, quando há todo alívio, nesta desesperança, quanto a todo alívio, aqueles também fracassarão e afundarão sob seus sofrimentos. Em quem a vida é mais fresca e forte, as virgens formosas e os mancebos e forte, e a esperança mais animada. A esperança atenua qualquer sofrimento. Veja bem, quando a esperança se esvai, os poderes da vida que ela sustenta cedem, desmaiarão de sede, literalmente, serão mantidos cobertos. Isso é muito importante. Desmaiarão de sede, literalmente serão mantidos cobertos. Reflita sobre isso. O que quer dizer isso? Desmaiarão de sede e serão mantidos cobertos.
pois, de fato, um desmaio parece ter como um véu sobre a testa e os olhos. É um véu sobre a testa e os olhos, ou sobre o entendimento, testa, e os olhos, objetivo-alvo. Não se entende, nem se alcança o objetivo. Isaías 25:7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Versão João Ferreira de Almeida atualizada. Destruirá 25:7. Esse versículo tão pequenininho, tão embutido ali, tão guardado, agora está sendo revelado. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, a coberta que envolve todos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Outra versão, neste monte tirará o véu que vela todos os povos, a cortina que recobre todas as nações. O verdadeiro significado é que o Senhor promete que ele removerá o véu pelo qual eles foram mantidos em cegueira e ignorância, e, portanto, foi à luz do Evangelho que essas trevas foram dissipadas. John Calvin. Repetindo, o verdadeiro significado é que o Senhor promete que ele removerá o véu pelo qual eles foram mantidos em cegueira e ignorância. O véu que eles mantiveram, a cegueira que entenebrecia completamente a mente humana. A mente humana estava entenebrecida e trevosa pelas práticas constantes de transgressões. E essas transgressões faziam com que a mente humana ficasse anestesiada. Via, mas não entendia. Ouvia, mas não compreendia. E porque não via nem ouvia, não praticava. Porque não entendia, não tinha entendimento. Mas, na letra F, diz assim: a sede, por ser um sofrimento mais intenso do que a fome fisiológica, a sede é mais intensa do que a fome fisiológica, inclui sofrimentos do corpo e da mente. Se mesmo sobre aqueles cuja vida era mais firme veio um véu, e eles desmaiaram de sede, vez que não mais dispunham de acesso à fonte da água da vida. Apocalipse 21:6. E não mais esses que eram jovens. E quanto ao restante do povo? Então, aí estava perdido mesmo. Aqueles que estavam mais jovens e que eventualmente pudesse até ouvir a palavra de ensinamento, a palavra de conhecimento, eventualmente pudesse ouvir, mas mesmo assim veio o véu cobriu o seu entendimento. Ouviram, mas não entenderam. Não viram acontecimentos, mas não quiseram entender. Então, o que aconteceu? O homem tem visto, e o homem está num jargão, sobre jargão, num preceito sobre preceito, repetindo a mesma palavra, repetindo o tempo todo o mesmo jargão, o mesmo conhecimento, o mesmo fato notório, o mesmo fato que, como repetindo e retornando ao leitinho materno, volvendo ao leitinho materno, porque não encontra eco nas pessoas que não têm acompanhamento, não têm crescimento espiritual. Nós assistimos uma vez, nós vimos uma senhora dotada do talento da cura. Ela
ministrando na nossa igreja, nós vimos quando ela apontou para uma senhora que estava na primeira fila e disse assim: você está com uma moléstia no seio esquerdo e gravíssima, e Jesus está te curando agora. Ela passou a mão no seio e verificou que não estava mais não tinha mais entumecido, não tinha mais nada. Ela estava liberta daquele mal-estar, daquela enfermidade, e nunca mais vi essa criatura. Nunca mais soube da criatura. Nunca mais tive conhecimento do fato de que ela buscasse o Senhor, e buscasse o Senhor, aquele Deus que havia curado ela. Não, ela agora estava liberta para continuar praticando as iniquidades, eu presumo, para continuar vivendo uma vida mundana, eu presumo, mas porque Deus não quis curar aquela mulher, ele quis falar com o servo dele, com o servo do Senhor, que aquele era um momento, era o Deus que estava operando, que era um Deus que estava agindo, que era um Deus que tinha participação naquele fato, naquelas ocorrências, que era o mesmo Deus que vivia, que nos concedia uma vida esplendorosa e abundante. Amós 8:14 diz assim: aqueles que juram pela vergonha de Samaria, e os que dizem, juro pelo nome do meu Deus, ó Dan, ou pelo nome do Deus de Beerseba, cairão para nunca mais se levantar. Juraram pelo pecado de Samaria, ou seja, os bezerros. Em dois aspectos nós temos que destacar. Deuteronômio 9:21. Então eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei. Oséias 4:15. Ó Israel, ainda que escolhas adulterar, não faças com que Judá também venha a ser culpada. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, casa da impiedade, e não dizeis, juro pelo nome de Javé. De um lado para o outro, não vá àquele lugar dos sacrifícios, Gilgal, e não vá em seguida para a casa da iniquidade, da idolatria. Então, ou vai uma palavra, vai ao sacrifício e vai depois à casa da idolatria. E não dizeis, juro em nome de Javé. Aqui, juro por essa expressão significa adoro. Jurar por é adorar. Salmo 63:11. O rei, porém, se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Juram pelo nome de Deus. Jurar é adorar. Todos que o adoram a Deus o louvarão. Todavia, as bocas dos mentirosos serão lacradas. A maneira de Beerseba vive. A maneira de Beerseba vive, literalmente, o caminho. Sabemos que os templos foram criados em Dan, em Beerseba, para mostrar o caráter do pecado de Samaria. Eram unidas as duas formas de juramento,
pelos deuses de Samaria, que eram realmente detestáveis. Então, nessa conclusão, nós temos que entender que não há maior afronta à vista de Deus de Israel, revelada em Cristo Jesus, do que a idolatria. Isso é fundamental nós entendermos. A idolatria é fundamental. Adorar só a Deus, em espírito e em verdade. Não há nada que se possa acrescentar de mais profundo. Em Mateus, então, a conclusão está que em Mateus 22, indagação dos fariseus. Mestre, Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Há libertação nesse entendimento. Em João 8, 40, diz o seguinte: se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Na verdade, sereis libertos. Liberto da hipocrisia, liberto da maldade, liberto do anestesiamento da nossa mente. Mentes entenebrecidas são esclarecidas, o entendimento se abre, há um completo entendimento e as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o próximo. Amar ao próximo, amar a Deus, ter piedade por aqueles que estão se exaurindo, perdendo o seu tempo com as coisas mundanas. E as coisas pertencem ao mundo, e o mundo jaz no maligno. Nós não temos que nos agradar, nos condenar, quem quer que seja, e subtrairmos do Senhor o seu julgamento eterno e precioso. Nós temos que entender que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Dependem, se resumem em toda a lei e os profetas. Graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus que o Senhor nos trouxe a paz. Graças a Deus porque agora temos paz com Deus e vivemos na esperança da nossa salvação. Agora, nós assim concluímos a mensagem e passamos então para a oração de encerramento do irmão Luiz Fernando. Em seguida, a reflexão semanal. Nós agora, a palavra é sua, irmão Luiz Fernando, para o encerramento e para as considerações finais que o senhor quiser considerar, admitir. Amém, pastor Capanema. Vamos fazer o registro das pessoas que participaram do site, do chat. Helena Barros, a Bruna Maria, Elia Aparecida, Ademir Souza, Regina Aranha, Simone Fares, Rosângela Rangel e a Tânia Maria de Souza. Então, eu vou orar em especial por esses participantes e depois pelo nosso Brasil e pela nossa igreja e por todos que estiverem assistindo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela palavra ministrada. Graças a Deus, estamos aqui podendo nos alimentar da sua palavra. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, em especial, as pessoas que participaram do chat. Provê saúde, provê libertação, provê crescimento espiritual,
Prospera a vida deles em todas as áreas. Muito obrigado pelas vidas deles, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, também agora clamamos pelo nosso país, pedindo que o Senhor abençoe o nosso país. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor livre-nos do caos econômico, do caos político, que o Senhor livre o Brasil de toda a enfermidade, que o Senhor livre o Brasil da miséria, do desemprego. Senhor, em nome de Jesus, que o Brasil possa se recuperar economicamente, que volte a ter emprego, que o trabalhador possa trazer o alimento para sua casa. Abençoa os campos, meu Pai, em nome de Jesus, que possam produzir cada vez mais. Pai, em nome de Jesus, abençoa também e faz a indústria florescer novamente, os serviços voltem a ser prestados. Faça, meu Deus, em nome de Jesus, que o Brasil se recupere o mais rápido possível, que a nossa economia possa crescer. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos de toda miséria, livra-nos do caos social. Pai, que haja paz. Livra-nos de toda censura. Não permita, Senhor, que venhamos a ser censurados, que venhamos a ter a nossa liberdade de expressão e culto tolhidos. Senhor, seja lá qual for o plano que esteja sendo tramado por políticos ou por autoridades, que venham atacar as nossas liberdades, que venham, meu Deus, a levar à destruição econômica, moral e social do Brasil, seja o Senhor a lançar por terra, seja o Senhor a transformar em coisa de valor nenhum. E também esses homens, meu Pai, que cegamente estão planejando isso, seja o Senhor com teu Espírito Santo a trazê-los para ti, através do teu Espírito Santo, serem convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa também o nosso presidente e seus ministros. Dê-lhes sabedoria, mansidão. Orienta-os com teu Espírito Santo, para que tomem as decisões corretas. Separa o Brasil de todo o mal. Cerca o Brasil com teus anjos, que venhamos a ser uma nação ovelha. E livra-nos de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, refletindo na mensagem que foi colocada aqui pelo pastor Capanema. Muito obrigado por mais esse culto e pela fé. Muito obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos proporcionará. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para a reflexão da semana, nós temos a mensagem. A reflexão da semana, reflexão semanal. A mensagem que o eminente doutor Paulinho deve estar preparando lá a nossa mensagem. Então, vamos considerar que não houve espaço para essa reflexão. Nós temos aqui o esboço do que foi dito. A primeira epístola do apóstolo Pedro 3. Primeira epístola do apóstolo Pedro 3, versículo 18 e 19. Olha só, para refletir essa mensagem. Primeira epístola do apóstolo Pedro 3, 18 e 19. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito. 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Graças a Deus. Há muita controvérsia sobre isso.
e nós precisamos trazer uma mensagem a esse respeito, dissipando qualquer dúvida. Por isso é que nós estamos já num ato preparatório, antecipando o propósito de Deus, trazendo essa primeira epístola do apóstolo Pedro 3, 18 e 19, tão importante, tão recheada de valores tão profundos, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus que nós podemos nos refletir sobre essa mensagem. Ao pastor Luiz Fernando, para a bênção apostólica. Pastor, a palavra é sua para a bênção apostólica. Amém, pastor Paulo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos os fiéis que amam e aguardam a vinda do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos convidá-los para o dia 15, se Deus quiser, 15 de outubro, na próxima sexta-feira, 15 de outubro, nós estamos aqui reunidos às 20 horas, mais ou menos 20 horas. Mas nós temos a certeza de que nós contaremos com o prestígio, com o amor, com a companhia de todos aqueles irmãos em Cristo Jesus, que estão ávidos de ouvir a palavra do Senhor, ávidos, sequiosos, sedentos de ouvir a mensagem do Senhor, que nos alivia, que nos conforta, que nos estimula a prosseguirmos cada vez mais para o alvo. Graças a Deus por Cristo Jesus. Fiquem com Deus. A paz do Senhor, irmãos, até dia 15, se Deus quiser. A paz do Senhor. Graças a Deus.